sempre. Amém. Bendito seja teu nome, Senhor. Que a tua graça e a tua glória, Senhor, seja mesmo derramada aqui nesta noite, Pai. A tua presença, o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos encher, Pai. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nesta noite, reunidos em teu nome, Senhor, para te buscar, Senhor, e queremos te alcançar, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, ó Pai, pelo teu Espírito, Senhor, que já habita ao meio, aos louvores, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Que a tua presença, a tua graça, Senhor, seja abundante em nosso meio nesta noite, Pai. E que o teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, venha nos encher os nossos corações, Pai. E a tua palavra, Senhor, venha nos trazer, Pai, direção, conhecimento, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Porque, Senhor, meu Deus, sem ti nada somos, nada podemos fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Podemos assentar? Tem alguém nos visitando aqui nesta noite? Você está aqui pela primeira vez? Erga a sua mão. Se você está aqui pela primeira vez. Ninguém? Amém. Louve a Deus, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Pode passar as salvas. Fundas riquezas do saber e o conhecer, quão insondáveis seus juízos e seu caminho, quão profundas riquezas Do saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos consagrar os dízimos e ofertas. Senhor, em nome de Jesus, nós a consagramos, Pai, e obedecemos. Senhor, meu Deus, dízimos e ofertas, Pai, trazido à tua casa com obediência e amor à tua palavra, Senhor, meu Deus, e amor à tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todos possam ser ricamente abençoados, Pai. Se há alguém aqui entre nós, Pai, que estiver desempregado, Senhor, que precisar de uma porta aberta, Tu és Senhor desta casa, Tu és Senhor deste povo, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, pessoal. Louvor abençoado, né, irmão? Abençoado mesmo. Deus abençoe, viu? Amém. Se coloca de pé, então, para nós ler a palavra do Senhor. O título da minha palavra hoje aqui, irmãos, ela está aqui, ó. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Ou onde está o teu coração, também lá está o teu tesouro. Amém? E a palavra ela está em Mateus 6, 19 ao 21. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões não roubam, não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedimos a presença do Teu Espírito Santo mais uma vez, que possa tomar a direção, Senhor, porque a palavra é Tua, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, meu Deus, para explicar, Pai,
tudo que aqui, Senhor, meu Deus, eu preparei, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmão? Bom, então onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. E é mais ou menos isso mesmo. A gente, às vezes, a gente se dedica àquilo que a gente gosta, ou a gente se dedica àquilo que a gente ama. Amém? E eu queria ler mais um versículo aqui, que está em Mateus 22, 36 a 40. Amém? 22, 36 a 40, que diz assim. Aqui, Jesus ele foi parado por um escriba, e esse escriba fez essa pergunta para ele. Disse assim, ó, mestre, qual é o grande mandamento na tua lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, né, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Por que eles fizeram essa pergunta a Jesus? Essa pergunta era uma pergunta muito feita aos rabinos da época, os grandes estudiosos da palavra. E aí perguntava para eles assim, Rabi, qual que em que se resume toda a lei? E aí os rabinos falavam, olha, a lei não dá para definir assim, a lei ela é muito intensa, ela é muito profunda, ninguém consegue resumir a lei. Não, mas a gente quer saber no que se resume. Ele fala, é impossível resumir a lei, porque a lei, a lei de Deus, ela é tremenda. E esse escriba eram as pessoas que copiavam as escrituras. Tá? Aí ele perguntou para Jesus, num teste, Jesus falou assim, a lei se resume em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, você vê que Jesus era tremendo, né? Era maravilhoso. Bom, e eu vou falar desse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Porque, na verdade, assim, a gente não vem na igreja simplesmente porque a gente vem buscar isso, ou vem buscar aquilo, coisas materiais, coisas físicas. A gente vem aqui para buscar Deus. Jesus morreu para satisfazer, às vezes, os meus desejos pessoais. Jesus morreu para me salvar. Jesus morreu para te salvar. Amém? E o que vem depois é lucro. E às vezes a gente procura esse lucro também, não vamos ser mentirosos, a gente procura esses lucros também. Amém, irmão? Porque o Senhor, Ele é abundante naquilo que Ele pode fazer a você. Mas os mandamentos, Jesus resumiu esses dois, e esses dois, Ele resumiu toda a lei. Tá? Mesmo aqueles 10 mandamentos dados a Moisés, mesmo as 360 leis que os judeus tinham, eles têm até hoje, né? Então Jesus resumiu isso só em 2. E parece que é fácil, né? Porque só ficou 2, parece que é fácil, mas não é. Parece que é, mas não é. Amém? E eu queria começar, assim, lembrando uma coisa, tá? Amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Tá? Porque se amor fosse sentimento, não teria tantos divórcios, não é verdade? Se fosse sentimento. Tá? Por que você sabe que Deus te amou primeiro? Ele chegou e falou para você, olha, eu te amei. Ele nunca falou para você, eu te amei. Mas pelo que Ele fez, você sabe que Ele te amou. Amém? Então eu queria aqui mostrar aos irmãos, a gente vai fazer uma passeada pela Bíblia aqui. Eu queria falar primeiro em Gênesis 3:7. Amém? Vou ler aqui na minha Bíblia, Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. O que estava acontecendo aqui?
Adão e Eva receberam uma ordem do Senhor, que eles podiam comer de tudo que tinha naquele jardim, menos de uma coisa: a fruta do conhecimento do bem e do mal. E foi isso que eles fizeram. A partir do momento que eles comeram aquilo, eles viram que estavam nus. E o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Tá? Bom, já em Gênesis do 9 ao 11, né, mesmo no Gênesis 3, do 9 ao 11, o Senhor chega até ele, dizendo assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez a saber que estava nu? Aí eles falaram, Adão chegou e falou assim: olha, foi essa mulher que o Senhor me deu. Ela comeu dessa fruta e acabou me dando. E aí ele chegou: Eva, o que você fez? Eva: a cobra que estava lá, ela me enganou e eu comi. Mas o sentido aqui, veja bem, no primeiro versículo, o 7 que a gente leu, abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus. Essa nudez aqui, irmão, não é essa nudez física, tá? Eles perceberam que pecaram. Essa nudez é pecado, não é roupa, tá? E eles perceberam que pecaram. E aí, depois, na hora que o Senhor chamou ele no meio do jardim, ele falou assim: eu ouvi a tua voz, aí eu escondi, porque eu tive medo. E eu tive medo porque eu estava nu. Não era roupa, é porque o Senhor ia ver a nudez dele, o Senhor ia ver o pecado nele. E no versículo 11 ele diz assim, né? No versículo 11 perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Ou seja, a pergunta aqui é assim, ó: quem te fez pecar? Aí eles falaram. Adão jogou a culpa na Eva e a Eva jogou a culpa na cobra. A cobra, como não tinha mais ninguém para passar aquela culpa, ela acabou assumindo esse BO. Mas o sentido aqui, irmãos, dessa nudez, veja bem, assim que eles pecaram, eles cozeram folhas e tentaram cobrir a sua nudez. Eles tentaram cobrir o seu pecado. Mas eles não conseguiram. Porque o homem não consegue cobrir o seu pecado. Aí, veja bem, a gente começa a trabalhar aqui o amor de Deus àqueles dois indivíduos, que só tinha eles ali. Tá? Em Gênesis 3, 24, continuando aqui, tá? Primeiro. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva, e vestiu-os. Então o Senhor, o que ele fez? Ele matou um animal, tirou a sua pele. Isso tudo é simbólico, tá, irmãos? O sacrifício do animal foi o que cobriu a vergonha, ou seja, que cobriu o pecado. Porque eles mesmos tentaram fazer isso e não conseguiram, e o homem nenhum consegue. O Senhor, com todo o amor do mundo, porque na verdade, o pecado, o que ele faz? O pecado, ele traz a ira do Senhor sobre nós. É isso que o pecado faz, porque Deus é justo, não é que Ele quer, é que a justiça opera assim. É assim que opera a justiça. Amém? E às vezes, isso é uma coisa tão tremenda, irmãos. Por exemplo, tem aquela passagem, a gente brinca muito isso no ITQ, que fala assim: quando você precisar orar, você entra lá no seu quarto, né? Fecha a porta, que Deus que te vê, tá? Esse te vê, não é esse ver como eu estou vendo vocês e você está me vendo, não. É aquele que te conhece. Então, é aquele que te conhece. Então, não tem como você esconder a nudez dele. Você já tem que chegar falando: Senhor, olha, fiz isso, fiz aquilo outro, e estava até pensando em fazer aquilo também. Senhor, você já... Porque não tem como esconder de Senhor a nudez. Ou seja, esse pecado. Então o amor de Deus, ele já começa aí. O Senhor já sacrifica um animal que é chamado de propiciação. Isso foi muito feito no tabernáculo, né? Era sacrifício de animais que cobriam, propiciação, cobriam o pecado do povo. Ok? Ali foi já o ato de primeiro amor de Deus.
E depois, no versículo 24, né, Gênesis 3, 24, o Senhor fez o quê? Por conta do pecado, expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada, né, empunhando uma espada, que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja bem, o que o Senhor fez? Ele expulsou Adão e Eva do Éden, porque no Éden estava ali a árvore da vida, né? Olha o que Deus pensou. Vamos supor, se eles voltarem e comer da árvore da vida, eles viveriam eternamente, porque em Apocalipse fala assim, que aqueles que vencer, o Senhor vai dar para eles da árvore da vida. Ou seja, vão receber a vida eterna. Se eles voltassem e comessem daquela árvore da vida, eles iam viver eternamente. E o pecado seria eternamente. E o pecado sendo eterno, não teria salvação. Eu e você, agora nesse momento, nós não teríamos salvação se eles tivessem feito aquilo. Amém? O que o Senhor fez? Expulsou e colocou 2 querubins com espada para que eles não voltassem. Dá a impressão que o Senhor expulsou, fala, pô, ele é mau, hein? Expulsou os caras do Éden, mano, né? Podia só dar uma punição e deixar os caras lá? Não. Se deixasse lá, eles tinham errado de novo. E nós não teríamos salvação hoje. Né? Às vezes tem coisas que a gente não consegue entender Deus. Né? Tem hora que você fala assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Quem já orou assim? Não é? E às vezes você não entende, cara. E às vezes Ele está te amando nesse momento, mas a gente não entende. Amém? Bom, esse ato de amor, você vê, parece que não, mas o Senhor começou ali. Amar é isso, irmão. É atitude, é fazer coisas às pessoas. Não é falar, não. Né? A gente tem aquelas coisinhas de adolescente, aqueles namorinhos de adolescente, que vai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas aconteceu qualquer coisa ali, o amor, ele dissipa como fumaça ao vento, que parece que nunca houve amor. Amor não é isso não, amor são coisas que, você sabe quando uma pessoa te ama, pelo que ela faz para você. É isso que você mede o amor. Amém? Continuando aqui, já em Gênesis 6:5, né, no capítulo 6, versículo 5, havia-se passado 1.600 anos, né? Tinha muita gente já, porque você vê o Brasil, a gente tem 500 e poucos anos, né? Olha quanto de gente tem, e aqui já havia passado 1.600 anos, então tinha muita gente. Veja bem como que estava a situação do homem. 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe isso pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Né? Na verdade, essa palavra aqui não é arrependeu-se, né? Essa palavra aqui é uma palavra que chama metanoia, que significa tristeza profunda. O Senhor se entristeceu com o homem, tá? Se entristeceu com o homem, e aqui o Senhor, a única pessoa que ele achou aqui de bom foi Noé. Era o único, olha gente, olha, para pensar, 1.600 anos, tinha muita gente já, só tinha um, Noé. Você vê como a maldade tinha se espalhado já, e o Senhor, o que ele fez? Né? E a gente fala assim, o Senhor pegou, colocou Noé, a família dele só, fez aquela panelinha lá e só colocou os caras na arca e deixou o resto. Não foi, não, mano. Tá? Foram 120 anos pregando. Tá? Porque do dia que o Senhor falou para Noé que ele ia construir aquela arca, ele terminou 120 anos depois. Tá? Foram 120 anos Noé pregando para aquele povo, estou construindo essa arca aqui, porque vai vir um dilúvio e vai matar todo mundo. E é o Senhor que mandou construir essa arca para que aqueles que estivessem dentro da arca não perecessem. Como nunca havia chovido, o povo não acreditou, óbvio. Gente, esse Noé está pirando, mano.
Nunca vi chuva, cara. E esse cara está falando de chuva. Eles nem sabiam que era chuva. Acho que eles nem imaginavam que era chuva, porque nunca tinha visto. Mas só que a Noé falou, o Senhor mandou construir essa arca e vocês têm que estar aqui dentro. Era uma coisa de fé. Eles tinham que crer na palavra de Noé. E não naquilo que eles estavam vendo lá, que nunca haviam chuva. A palavra arca, só para vocês se familiarizarem, é a palavra davá. E a palavra palavra, o nome palavra mesmo em hebraico, significa davar, que é a mesma coisa. Então, se você interpretar a arca como palavra, é a mesma coisa. Então, eles tinham que estar lá dentro da... Amém? Só para vocês verem o amor de Deus com aquele povo. Não foi aquilo que aconteceu porque foi maldade de Deus, não. Eles tiveram uma oportunidade. 120 anos pregando para a mesma pessoa. E eles, a Bíblia fala, você pode ver o capítulo 6 inteiro, que eles zombavam de Noé. Zombavam de Noé. E às vezes tem muitas pessoas que zombam até hoje, quando fala que você tem que estar dentro desta palavra. Porque a arca, ela... Né, tem até uma brincadeira assim, né, que a salvação, irmão, a salvação, ela é uma arca, que ela vai passando. E aqueles que forem entrando dentro, vão se salvando. Aqueles que não entrar dentro, não vão se salvar. Mas a arca está passando. E o anúncio que a arca está passando, está sendo anunciado. Assim como Noé fez. Amém? Bom, então 1.600 anos, aquele povo, né, o Senhor deu oportunidade para todo mundo, e aquele pessoal não quis. Então, irmãos, o Senhor, Ele tem tantos atos de amor, às vezes, que a gente, é até difícil para escolher tantos. Bom, passado-se esse tempo de Noé, depois da arca ter pousado lá no Monte Ararat, o povo se povoou novamente, teve aquele, né, começou, os filhos dele foram um para cada lado, e aí começou a reconstrução de pessoas. Voltamos ao Egito. O povo voltou a ser escravo de novo do Egito. O Senhor, um ato de amor, levantado Moisés, foi lá, pegou aquele povo, libertou aquele povo, levou aquele povo para o deserto. Naquele deserto, aquele povo, eles não tinham comida e eles não tinham água. Eles tinham Deus. Tá? Por isso que tem um versículo, que é Deuteronômio 6, que os judeus, acho que eu já até falei isso, que os judeus falam que o filho, antes dele começar a falar papai e mamãe, ele cita esse versículo. Fala, deixa eu ver se eu lembrar aqui, Shema Israel Ladonai Eloheinu Echad. O Senhor nosso Deus é único, é tudo o que eles precisam. É a lembrança do deserto. O deserto, irmãos, é esse agora. Você foi liberto do Egito, você foi liberto, e o deserto é esse agora. Amém? Por isso que onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Do mesmo tempo que aquele povo está caminhando naquele deserto, até chegar à cidade prometida, até chegar a Canaã, é esse tempo. É esse tempo agora. De uma forma diferente, mas é esse tempo agora. Tudo que você precisa é de Deus. Tá? Por isso que Salmos 23 fala assim, o Senhor é o nosso pastor e Ele não falta. Tá? A tradução literal desse versículo é Ele não falta, não nada nos faltará. Às vezes, Ele não falta, é Ele que não vai te faltar. Tá? É Ele que não vai te faltar, e Ele não te falta. Ele não vai te faltar nunca. Amém? Então, irmãos, você vê o amor de Deus, parece que, eu estava vendo aqui, a Natália correndo atrás do menininho, aí tinha outra irmã também correndo atrás. Eu fiquei pensando aqui, olha, Deus é desse jeito, cara. A gente sai para fazer arte e Deus correndo atrás
Não é verdade? Para a criança não cair e se machucar. Não é verdade? Para a criança não pôr a mão num lugar onde não deve. Não é isso? Parece que é a mesma coisa, irmãos. A gente não cresce. Né? A gente não cresce. O Senhor tem que estar correndo atrás o tempo todo. Não é a palavra às vezes, né? Tem umas expressões que falam assim que a palavra ela se renova. E eu não entendo assim. Nós é que continuamos mesmo. Então ela continua sempre atual. Porque a gente não melhora. Passa tempo, passa as eras, passam épocas. E a gente continua do mesmo jeito. E a palavra ela é sempre atual, sempre nos corrigindo, sempre nos orientando, sempre nos dando direção. Porque a gente nunca vai conseguir fazer tudo certo e achar o caminho. Sozinho. Nunca. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Eu vou ler um versículo aqui, Mateus 17, 20, irmão, que é de uma profundidade, irmão, maravilhosa. E eu vou explicar isso aqui. Mateus 17, 20. Amém? Vai dando glória a Deus aí, irmãos. Por aquele que te amou. Amém? Diz assim. Então os discípulos, vou começar no 19, tá? Vou começar no 19. Eles não devem falar, pô, o cara marcou 20 aqui, vai pôr 19. Muita calma nessa hora aí, irmão. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular, por que motivos não podemos nos expulsá-lo? Porque aqui eles não conseguiram expulsar um demônio. Né? E Jesus respondeu, por causa da pequena fé de vocês. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Tá? Às vezes a gente lê esse texto porque ouviu tanto, e pensa assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso? Porque ele é pequenininho, aí falar, porque ele vira uma folha enorme. Você leu o texto, né, irmão? O texto está falando, se tiver fé como, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, tá? Olha só como que é tremendo isso. O grão de mostarda, quando ele é pisado, ele pode ser pisado que ele não quebra. Por isso, como um grão de mostarda. Se a sua fé for como um grão de mostarda, ele pode ser pisado que ele não quebra. Ele no fogo não é dissipado. Nossa. E outra coisa, a semente da mostarda, ela não é híbrida. Ela não se mistura com outra. Como às vezes, as pessoas fazem aquelas experiências, misturam uma coisa com a outra. A de mostarda, não. Ela só é ela mesma. Por isso que ele falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, amém? Como? A sua fé nunca vai ser abalada e ela não se mistura com outra coisa. A sua fé é em Deus, ela vai ser em Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Por isso, irmão, aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. E às vezes a gente não percebe. Vou falar aqui uma parábola que está em Lucas 15, 11, 32. Eu vou falar que eu vou mais rápido. Tá? É a parábola do filho pródigo. Aquele homem, ele tinha 2 filhos. Tá? 2 filhos. Um achou que se ele catasse o dinheiro e fosse para a bagunça, ele ia viver melhor. E o outro ficou na casa do pai. Aquele que saiu para a bagunça, ele percebeu que ele não conseguiria sobreviver lá fora. Né? E ele voltou. E aquele que ficou, ele nunca percebeu a tamanha da mordomia, do conforto, da proteção do pai, e tudo que o pai provia para ele, ele não percebeu isso. Se você ler o texto, não vou ler que é muito grande, você vai ver que o que saiu viu que não conseguia ficar fora da casa do pai. E o que estava lá dentro nunca percebeu o tamanho privilégio que ele tinha estando dentro da casa do pai.
E que eu e você não sejamos nenhum e nem outro. Mas que entendamos aqui, irmãos, quão maravilhoso é estar na casa do Pai. Quão maravilhoso é estar dentro desta arca. Amém? E ser levado por ela. Não é, deixa a arca te levar. Amém? Bom, então só falei um pouquinho aqui de tudo que o Senhor fez. Eu acho que cada um tem uma particularidade com Deus aqui. Cada um sabe aonde Deus tirou ele. Cada um sabe o que Deus deu para ele aqui. Não é verdade? Só você sabe o que Deus te deu. Né? Só você sabe como o Senhor se revelou a ti um dia. E por isso que você está aqui. Tá? Você não veio aqui porque alguém te convidou, porque alguém te chamou. Você não veio aqui porque, não tem nada que fazer, eu vou na igreja. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Porque ninguém fala ao nome de Deus se não for pelo Espírito de Deus. É isso que a palavra fala. Ninguém vem à casa do Senhor se não for pelo Espírito de Deus. E ninguém fala de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Foi Jesus que falou essas palavras. Quando tinha uma pessoa pregando lá, em nome de Jesus, os discípulos chegou para ele e falou, tem um cara pregando lá, falando... Ele falou assim, pode deixar. Ninguém fala em nome de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Pode deixar ele falar. Amém? Então eu acredito que ninguém está aqui porque não tinha nada para fazer. Já cansou da série que está assistindo. Não foi, irmão. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Amém? Bom, se o Senhor te amou a esse ponto de você estar aqui sentado, hoje, você deve colocá-lo ele em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Ele tem que estar em cima, é o primeiro lugar. Bom, e eu vou falar aqui agora do segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que esse é o mais difícil. Amém? Vamos lá, eu queria ler um texto aqui que está em João 17, de 15 a 26. Esse aqui eu vou ler. De 15 a 27. Esse capítulo 17 de João é chamado de o sermão, a oração sacerdotal de Jesus. Tá? E ele começa assim, a partir do versículo 15. Peço que não tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Falando de nós, tá, irmão? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, e em mim e eu em ti, sejamos eles também nós, para que o mundo creia que me enviastes. Amém? Vou até o 26. Vamos lá. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amas a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, eu, porém, te conheci. Também esses compreenderam que tu me enviaste. Aí eu te pergunto, você teria coragem de fazer uma oração dessa para aquela pessoa que você não gosta? Você teria coragem de fazer uma oração dessa para aquele parente que você não... Na hora que ele chega, você sai?
Aquele amigo do trabalho que tentou te passar a perna ou que está te prejudicando no momento, você faria uma oração dessa para ele? Não é? Para aquele vizinho que liga o som alto lá, não deixa nem você assistir televisão. Eu tenho um, estou falando isso que eu tenho um. Tenho. E ele tem uma caixa desse tamanho aqui, né, Mar? Uma caixa desse tamanho. E ele põe lá, e que eu chego de carro, ainda faço assim para ele, e eu, deixa cair o som aí. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Não é verdade? Você faria uma oração dessa? Tem dia que a gente não consegue assistir televisão, porque o som dele é bom pra caramba. É top mesmo. Você não consegue assistir televisão, né? Mas você deve ter um vizinho abençoado igual esse meu. Tem, né? Você faria uma oração dessa para ele? Não? Hã? Aquela pessoa que talvez tentou acabar com o seu casamento um dia, você faria uma oração dessa para ele? Assim como Jesus fez, tanto para aquele pessoal da época, como para nós hoje, até aquele que se vier a mim depois, Senhor. Eu quero que tudo isso que nós temos aqui, que esse tem, eu quero que todos tenham. Não é difícil amar o próximo? Hã? E às vezes você pode até falar agora, tenho. Mas na hora que você vê a pessoa, o coração dispara, né? Você já fica inquieto, irmão. Não é? Por isso que amar o próximo é difícil. É difícil. O verdadeiro amor também, irmãos, assim, na verdade, assim, o verdadeiro amor, ele começa dentro de casa. Ele começa dentro de casa. Porque se você não consegue amar os que estão debaixo do teu teto, como é que você vai amar alguém de fora? Como é que você vai amar alguém de fora? Aí o cara chega, eu te amo. Aí, eu te amo também. Aí são palavras, irmãos. Mas às vezes aconteceu um problema lá, o amor ficou lá fora. Quem entrou só foi o indivíduo, ou às vezes a indivídua, mas o amor ficou lá fora. A hora que chega para dentro, irmão, o oposto de amor é o quê? Hã? É esse que entra, porque o amor ficou lá fora. Não é verdade? Aí aquele ambiente não é dominado mais pelo amor, aquela palavra, é dominado pelo oposto disso. E aí entra todo mundo na dança. Até o cachorro que não sabe falar. Não ofendeu ninguém. Não é? Os de casa, irmãos, os de casa são os primeiros, irmãos. Da forma que você trata a sua esposa, ela vai saber se você ama ela. Da forma que você cuida do seu marido, ele vai saber se você ama ele. Da forma que você cuida dos seus filhos, eles vão saber se você ama ou não. E da forma que os seus filhos te tratam também, você vai saber se eles te amam ou não. Amém? Eu acho que a pior tristeza de um homem, irmãos, é não ver os seus filhos ao redor da sua mesa. Ou da mãe. Acho que é a pior tristeza do mundo. Porque, na verdade, o primeiro ministério que foi te dado foi a família. E você falhou ali. Seus filhos não estão em volta da sua mesa. Eles têm que ter prazer de estar lá dentro da sua casa. Eles têm que desejar estar dentro da sua casa. Não é? E a alegria maior sua, irmão, é olhar assim na mesa e ver todo mundo lá. Eu tenho uma coisa com mesa, irmão. Eu tenho uma mesa. Eu tenho uma mesa grande, irmão. Eu não deixo ninguém comer no sofá. Não, na minha casa ninguém come no sofá, ninguém come no quarto. Come na mesa. E é todo mundo ali na mesa. Entendeu, irmão? Eu tenho uma coisa com mesa, irmão. Eu faço questão.
E se for na minha casa também, irmão, se algum dia alguém for em casa, vai ter que sentar na mesa para comer. A gente põe, se não couber todo mundo, a gente põe uns banquinhos lá em volta, mas vai sentar todo mundo lá. Porque é na mesa que vocês conversam, na mesa que você põe as coisas, é na mesa que você resolve os problemas, é na mesa que você ama e brinca, e às vezes briga. Sai briga também na mesa. A mesa sai de tudo. Mas é ali, irmãos, é ali que está, sabe, que está todo mundo juntinho, todo mundo, é ali, irmão, é na mesa. E por isso que eu disse, acho que a pior tristeza é os filhos não estarem em volta da mesa. Estou dizendo assim, vocês entenderam, né, irmão? Tem pessoas que já têm filho casado, que mora até muito longe daqui, não é isso que eu estou falando, tá? Deu para entender, né? E é um prazer, irmãos, coisa mais maravilhosa do mundo, né? Hoje a gente não tem mais, mas a gente tinha um hábito em casa. Estou falando isso, irmão, sabe por quê? Porque eu nunca tive casa. Então eu tenho casa agora. O Senhor me deu e me deu uma mesa. Certo? Então eu quero que todo mundo esteja lá naquela mesa. Na verdade, quando eu era solteiro, a gente não tinha casa. A gente comia para lá, não tinha casa, não tinha essas coisas de família, eu não fui criado com isso. Tenho família hoje, graças a Deus. Uma esposa abençoada, da qual eu não sou digno. E os meus filhos também são muito abençoados, graças a Deus, irmão. Tem um defeito que todos os filhos têm, talvez até pior que os seus, mas é muito abençoado, meus filhos. Entendeu? E eu faço de tudo para que eles estejam ali naquela mesa. Tá? Até chama, a gente grita, briga, opa, sai daí, é aqui. E é por aí, irmãos. Eu não sei se vocês estão me entendendo, irmãos. O amor, ele dentro de casa, ele começa lá. Se você não conseguir amar os seus, você não vai conseguir amar ninguém de fora. E o amor a Deus é o que faz você amar as outras coisas. Porque você conheceu o amor porque o Senhor te amou. Ele te amou porque você sabe de tudo que Ele fez. E é isso já pega a deixa, irmão, já pega a deixa. Tudo o que o Senhor fez de bom para você, é isso que você vai fazer para os seus. Jesus falou assim, que aquele que crer nele ia fazer aquilo que ele fez e talvez muito mais. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós, irmão. A gente pode fazer muito mais ainda. Não é verdade? Essas coisinhas, essas picuinhas, isso passa, irmãos. Mas o amor dentro do lar, irmão, é sabe, o prazer, assim, aquele dia foi terrível, aquele dia foi intenso, e você não vê a hora de chegar em casa, né? Chegar em casa, porque sabe por quê? Porque lá é o lugar onde habita o amor. É lá que você quer chegar. Você quer terminar seu dia lá. Aí, o cara fica dando volta, porque não quer chegar lá. Entendeu? Olha, irmão, esses dias, a gente conversou, estava vindo de viagem, a gente foi na convenção, e a gente falando dessas coisas de casais, né? Eu e a minha excelentíssima esposa. E a gente estava falando que todo casal brigava, né, irmão? E a gente não ficava atrás, não. A gente não era fácil. E ela falou assim, mas as coisas vão se encaixando, né? Eu falei, acho que não. Eu acho que é o entendimento, sabe, irmão? Quando você sabe quando Deus te amou e tudo que Ele fez, é isso que você quer fazer para os seus. Tudo que Ele fez para você, é esse entendimento que muda a relação dentro de uma casa. É o entendimento do que Deus fez por mim e por você. Ele te amou de uma forma que ninguém vai te amar. E é isso que você tem que passar, primeiro para os seus. Eles têm que entender isso. Seus filhos têm que entender isso. As pessoas que habitam do seu lado, seus vizinhos, eles têm que entender isso. Seus amigos têm que entender isso, que não tem Jesus. Pelo entendimento daquele que te amou, é isso que você vai fazer. E essas coisas não é fácil, irmãos, porque a gente é possuído de ira, tem hora. Tem hora que você quer estrangular, mas aí você lembra daquele que te amou. Olha tanta coisa errada que você fez e Ele morreu por você. Pô. Amém?
E pode vir o pessoal do louvor aqui. Eu não sei o que aconteceu com esse relógio aqui, irmão. Eu olhei para ele agora, faltava um tempão, agora já está em cima. Alguém está me sabotando aqui no... Alguém está me sabotando, amém? Pessoal do louvor. Grandes coisas o Senhor fez por vós, irmão. Lembra de uma coisa, irmãos. Não tem coisa melhor do que viver em paz. Quando Jesus falou assim, essa coisa de paz, a gente só sabe porque Jesus falou isso. Tá? Foi Jesus que começou com isso. Ele chegou para os seus discípulos e disse assim, eu vim trazer a paz. A minha paz vos dou. Não a como esse mundo dá. Entendeu? Não é para lá que você tem que olhar. É para esse que te deu essa paz. E essa paz que ele te deu, é essa paz que você tem que carregar. É essa paz que você tem que semear. Começando com os seus. É essa paz, irmãos. Tem um ditado que fala quando um quer, dois não briga, né? Não é verdade? E é uma realidade, irmãos. Eu lembro até do meu cunhado, um dia, ele disse que o cara bateu no carro dele. Ele saiu bravo, hein? Ele falou, rapaz, eu saí bravo. A hora que eu desci do carro, assim, já bati a porta. A hora que eu cheguei assim, o senhor falou para ele assim, me perdoe, eu não vi. Aí ele disse que deu uma disfarçada, né? Quebrou ele, o cara quebrou ele. Falou assim, olha, quebrou. Ele, tudo bem. Não foi nada mesmo, né? Você entende, irmãos? Essa paz, você entende isso? Às vezes dá a impressão que o mundo que nós vivemos hoje não dá para ser assim. Não é? Você vê as coisas acontecendo, você fala, não dá para ser assim. Mas dá, irmão. Faça a sua parte. As pessoas têm que ver isso em você, porque você é diferente. Você não é deste mundo. Amém? As pessoas têm que ver isso em você. Você tem que semear essas coisas. É difícil? É. Mas é isso que temos que fazer. Amém? Queria chamar os obreiros, pessoal, a gente vai fazer aqui aqui vamos ungir. Irmãos, aproveitando aqui, antes da gente orar, vocês receberam esse folhetinho. A gente vai começar a campanha dos 40 dias de milagres. Amém? Esse folheto aqui, irmão, é para você escrever aquilo que você está esperando. E dentro desses 40 dias nós vamos orar. Amém? A palavra fala que a oração do justo tem grande poder e efeito. E a gente crê nisso, porque senão a gente não orava. Amém? Então, tá, gente, talvez hoje não deu. Você ora pelos seus pedidos em pensamento, escreve a hora que chegar na sua casa e traga toda vez que você vir aqui, que nós vamos orar por esses milagres que você está esperando. Amém?